minha esposa, né? E a Gabriela que está na barriga, 7 meses, está chegando aí. Toda a Maria Igreja, em nome de Jesus, amém? Abre aí vossas Bíblias, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Isso é bem breve, tá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. Estamos com o tema: o Espírito Santo preenche as lacunas. Parabéns aí à geração Raiz de Davi. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Continue frutificando nesse grupo. Continue crescendo em nome de Jesus. Versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. Aleluia! Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louva a Deus aí pelos pastores, né? Já foram apresentados aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra que faz parte das últimas instruções que Jesus passou aos seus discípulos. E Jesus aqui estava num momento muito difícil. E Ele revela as coisas que iam, que acontecer com os seus discípulos, que futuramente ia se tornar a igreja de Deus. E no capítulo 13, nós podemos entender algo aqui, seguindo aqui a linha melódica do capítulo 14. Jesus, ele se dirige aos seus discípulos e revela alguns segredos que ia acontecer com ele. Por exemplo, ele revela aos seus discípulos que ele se entregaria aos escribas e os fariseus e seria morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso foi entrando no coração dos seus discípulos. Ele também disse que iria se afastar por um tempo dos seus discípulos, ia para um lugar aonde os seus discípulos não poderiam ir. Isso foi turbando o coração dos seus discípulos, e os seus discípulos ficaram tão preocupados que talvez eles pensaram: será que ele vai nos abandonar? Será que ele vai nos deixar sozinho? Será que ele vai deixar dentro desta guerra? Porque Jesus revolucionou o seu tempo. Jesus em 3 anos revolucionou o tempo que ele viveu. Ele virou Judá, Jerusalém, ele virou aquela terra da Palestina do avesso. Por quê? Porque ele trouxe o reino, ele trouxe a pregação do reino. E essa pregação do reino é o reino do arrependimento. Quem se arrependeu em Jesus aí? Aleluia! Então ele, irmãos, ele trouxe essa palavra aos seus discípulos. Mas ele trouxe algumas revelações que os seus discípulos ainda não entendiam. Meus amados irmãos, imagine agora os seus discípulos desta maneira, pensando que iria ficar sozinho. E Jesus se dirige a ele: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também a mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus vai revelando os seus segredos. E Tomé lhe pergunta: Pai, como nós seguimos, como nós caminharemos para lá? Ele disse: Tomé, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Filipe então, Pai, Filipe dizendo: Pai, Mestre, mostra-nos ao Pai. E Jesus mostra para Filipe e diz: Filipe, você estou contigo há tanto tempo. Quem vê o Pai vê a mim. Aleluia. Era o Filho de Deus na terra, amém? Mas, meus amados irmãos, no versículo 14, Jesus ele revela mais um segredo. E ele conforta os seus discípulos. Ele conforta os seus discípulos com a seguinte palavra: eu vou para o Pai, mas vou rogá-lo para que ele envie outro Consolador. Outro Consolador. Entenda bem o que Jesus estava querendo dizer com isso. Primeiramente, Jesus estava querendo dizer que ele ia para o Pai, ia se ausentar. Mas aquele que havia de vir,
não ia deixar os seus discípulos ausentes de Jesus. Aleluia. A mesma forma como Jesus andou, com os seus discípulos, caminhou com os seus discípulos, esteve ali conversando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, o Espírito Santo, ele não deixaria essa falta. O Espírito Santo, quando ele viesse, ele preencheria a lacuna, não deixaria a ausência de Jesus nos corações dos discípulos. Aleluia! Esse Espírito Santo, quando Jesus fala isso, eu vou para o Pai, para que venha outro Consolador, ele está querendo dizer duas palavras aqui. Primeiramente, o outro Consolador. Diga comigo, outro. Essa palavra outro é do grego allos, que significa outro do mesmo tipo, ou outro da mesma essência, outro da mesma pessoa. Ou seja, aqui ele não está diminuindo o Espírito Santo, porque na Trindade Santa é Deus Pai, Deus Filho e o terceiro, o Espírito Santo. É da mesma essência, é Deus no trono, é Jesus sentado à direita do Pai, mas também é Deus nos corações do crente aqui nesta noite. Aleluia, quem pode glorificar a Jesus por isso? Outro do mesmo tipo. Ele não deixaria, Jesus está dizendo que ele não deixaria o seu discípulo sozinho, porque haveria outro do mesmo tipo, da mesma essência divina que ele. Aleluia! Esse é o Espírito Santo de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, você conhece o Espírito Santo de Deus? Fala assim, você tem buscado relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Porque Jesus ainda fala isso. Além de ele ser outro do mesmo tipo, ele é o Consolador. Diga comigo, Consolador. Meus amados irmãos, Consolador significa no grego paracleto, que significa aquele que vem ajudar, aquele que vem advogar, aquele que vem defender, aquele que vem para estar ao lado. Esse é o Espírito Santo que está aqui nesta noite, meu amado. Você não está sozinho na batalha, o Espírito Santo está com você. Meus amados irmãos, é esse o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele, irmãos, que nós não devemos tratar como tratam as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová tratam o nosso Espírito Santo como a força impessoal de Deus. As testemunhas de Jeová tratam o Espírito Santo como uma luz divina de Deus, alguém que vem iluminar. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga para o irmão que está ao seu lado, o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa, ela se relaciona. E o Espírito Santo quer relacionar com você hoje. O Espírito Santo quer palestrar o seu coração. Se você entrou aqui triste, sabe de uma coisa? O Espírito Santo quer hoje tirar essa tristeza e colocar um bálsamo de alegria, um bálsamo de jubilade. Se você entrou ferido aqui, o Espírito Santo hoje quer calentar e hoje tratar das suas feridas, porque ele é o outro Consolador, ele é o nosso ajudador na caminhada. Aleluia! Esse outro Consolador, meu querido, o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 16, ele diz assim, nós não oramos como convém orar. O que significa isso? Nós não sabemos muitas das vezes falar com Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Isaías 55, verso 11. Não é verdade? Nós somos o quê? Apenas mortais. Apenas alguém que foi lavado, remido, foi resgatado pela obra do Senhor Jesus. Mas, irmãos, precisamos do Espírito Santo para quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós.
com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Nós não sabemos falar como nós devemos falar com Deus. Nós não sabemos dialogar com Deus. Nós somos limitados, nós não sabemos colocar as palavras certas. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele intercede por nós. Ele leva a nossa adoração. Ele está dizendo, Deus Pai, ela está falando desta maneira. Deus Pai, Ele está falando desta maneira. Deus Pai, ela está gemendo. As lágrimas dela significa isso, isso, isso. Esse é o Espírito Santo ajudador da igreja, meu irmão. Agora você está vendo que você precisa se relacionar com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, como uma pessoa, ele se entristece. Você sabia disso? Você não se entristece? Quando seu filho te desobedece, você como pai não se entristece? Você como pai não se entristece muitas das vezes? É ou não é, irmãos? Aleluia. O Espírito Santo como uma pessoa é da mesma maneira. Só que ele não é uma pessoa como nós. Ele é uma pessoa divina. Mas a minha Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa redenção. Aleluia. O Espírito Santo é aquela garantia, né, que está aqui na terra, que Jesus irá voltar para me buscar e te buscar. Mas eu e você precisamos entender o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não recebe a glória para si. O Espírito Santo repassa toda a sua glória para Jesus. Na nova aliança, a obra do Espírito Santo está entrelaçada, está amarrada, está unida com a obra de Jesus. No Velho Testamento, o Espírito Santo enchia pessoas como profetas, reis, sacerdotes, usava eles de uma forma profética, e eles eram porta-vozes de Deus. Os profetas, porta-vozes de Deus. Os sacerdotes, ele era aquele que era ungido por Deus para ouvir as lamúrias do povo e pegar as ofertas do povo e levar até Deus. Os reis eram ungidos da linhagem, ungidos por Deus para governar o seu povo. Mas agora, na velha aliança, o Espírito Santo não tinha lugar. Tem alguém que ficou com a boca aberta aí? Mas eu digo a você, o Espírito Santo não tinha lugar. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo era encher a pessoa, capacitar a pessoa para uma obra e logo após se retirar. Quando Jesus morre, ressuscita e roga ao Pai para que desça, a minha Bíblia diz que agora ele não vem sobre nós, igreja, ele não vem sobre nós de uma maneira, né, momentânea, mas ele vem para estar dentro de nós para sempre. É para sempre, meu amado irmão. Não tem essa de a gente sentir a presença de Deus só quando está na igreja. Não tem essa quando a gente só devemos sentir a presença de Deus quando os louvores estão aqui, como foi entoado aqui, coisa linda. Eu vou compartilhar lá no Facebook. Coisa linda que Deus fez aqui através do louvor. Mas não é só nesse momento. Mas a glória de Deus, você tem que sentir a glória de Deus quando você entrar no seu trabalho. Você tem que sentir a glória de Deus quando você entrar na sua rua. Você tem que sentir a glória de Deus quando você estiver em casa. Por quê? Porque o mesmo Espírito que opera aí está operando também lá em você, meu amado. Ele está dentro de você. Mas pastor, o que está acontecendo comigo? Talvez tenha pessoas aqui que estão chorando. Está chorando pelo seu lado natural.
Mas eu digo a você, se você tem o Espírito Santo, o choro não vai dominar a sua vida. Eu estou angustiado. Você pode estar angustiado pelos momentos que você está passando. Isso é natural. Mas a angústia não tem domínio mais sobre a tua vida. Aleluia. O ímpio, quando não tem o Espírito Santo, ele se angustia, ele entra em depressão, ele entra e até tenta dar cabo na sua vida. Minha esposa está ali de prova. Saímos do culto agora da igreja, chegou uma jovem lá que tentou se matar, pastora. Tentou se matar. O Senhor me mostrou em visão um demônio e fomos orar ela. E quando nós oramos ela, o espírito maligno saiu e logo ela aceitou Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela estava assim, ó, no culto, meio do culto, ela assim, ó, de cabeça baixa. Ausência do Espírito de Deus. Verdade, Jesus. Cabeça baixa, olho vidrado, pro chão, só olhava pro chão. Quando levantamos a oração por ela, ela chorou. Houve a manifestação. O espírito maligno saiu. Ela logo abriu um sorrisão. Ela logo levantou, eu quero Jesus. Levantou as mãos para Jesus. E a menina que estava separada dos pais sentou no meio dos seus pais. Quem viu? Não foi, filho? Sentou no meio dos seus pais. Por quê? Porque agora quem está trabalhando ali não é mais aquilo que estava cercando ela, subjugando ela, dominando ela. Agora é o Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, entenda isso. Romanos capítulo 6, versículo 4. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Acabou. A graça de Deus há sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo está santificando a sua igreja. Aleluia. Você tem buscado o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem fala em línguas estranhas aqui? Aleluia. Quem não fala em línguas estranhas? Aleluia, Jesus. É muita gente. Mas digo a você, se você hoje colocar no seu coração um propósito, é uma promessa, porque Jesus está falando aqui do ministério do Espírito Santo, que estaria sobre o seu povo, sobre a igreja. Mas o Espírito Santo tem o ministério do revestimento de poder. O ministério do revestimento de poder, dos dons espirituais, dos frutos do Espírito. Olha, irmãos, o que tem de crente que está sem paz, o que tem de crente que está com raiva, o que tem de crente, irmãos, que está com ódio no coração, que está deixando gerar ódio no coração, o que tem de crente, não é mentira não, o que tem de crente, meu amado irmão, que já deixou o Espírito Santo para trás. O Espírito Santo está afastado, mas hoje o Espírito Santo quer entrar. Hoje o Espírito Santo quer mudar. Hoje o Espírito Santo quer renovar o crente, meu amado irmão. Deixa o velho homem para trás, porque o Espírito Santo quer gerar um novo nascimento na tua vida. Você precisa nascer de novo. Tem crente que precisa nascer de novo. Precisa descer. Precisa se tornar uma nova criatura. Eu digo a você, só quem tem poder para isso é o Espírito Santo. Jesus, ele falou, necessário é vos nascer de novo. Como é, pai? Como é? Vou voltar de novo no ventre da minha mãe? Não. Você vai nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo. Para me encerrar aqui, irmãos, quero dizer uma palavra para você. Estamos na reta final. Preenchendo as lacunas. Não dá mais para deixar outra coisa a não ser o Espírito Santo em nossos corações. Não tem como. A igreja, na reta final, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele falou em 2 Timóteo capítulo 3: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. É ou não é? Mas a palavra não é para todos. A palavra é muitos. Muitos. Não é todos. Muitos vão se esfriar. Isso é uma verdade. Muitos vão se esfriar. Muitos vão desanimar. Muitos vão ser atraídos pelas paixões mundanas. Muitos vão ser arrastados pelas pombagiras, pelas tranca-ruas. Muitos vão ser arrastados pela Maria Mulambo. Demônios que atuam nesse século.
levando ao homem ao pecado, à vergonha. Muitos vão deixar essa presença maravilhosa para segui-los. Mas Deus está falando com você: não aceite a proposta de Satanás. Não aceite a proposta de Satanás. Continua queimando com o fogo do Espírito Santo. Continua, porque lá na velha aliança, Deus usou os profetas e disse como Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos jovens terão visões. Ministério profético, mas é para os últimos dias. Estamos o quê? No começo ou no fim? Estamos nos últimos dias. Se tem gente querendo parar, nós estamos sendo vocacionados para influenciar essa gente voltar, tirar das mãos de Satanás, voltar, porque ainda tem gente que está cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo aqui dá glória a Deus? Isaías 44, verso 3, promessa: porque derramarei água sobre o sedento e rios de água viva sobre a terra seca. Agora a promessa: porque derramarei do meu espírito sobre tua posteridade. Posteridade são essa geração, meu amado irmão, a geração de Israel, dos apóstolos, mas também a nossa geração, igreja. Deus derramará o Espírito Santo como nunca derramou nesses últimos dias, meu amado irmão. Aleluia! Aleluia! Tem gente que está sedenta, mas não é sedenta de desespero, não. Não é sedenta por dinheiro, não. Tem gente aqui que está sedenta, mas não está sedenta por riquezas, não. Mas está sedento por algo novo do Espírito. Aleluia! Está sedenta, seu coração está como uma terra seca, que há muito tempo não recebe uma chuva. Aí vem Jesus, meu pastor. Aí vem Jesus em João capítulo 7, versículo 38. Ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E esse ele falava acerca do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo quer derramar água nessa terra. E você se prepare, porque vai frutificar. Vai frutificar. Vai frutificar. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Atos 16. Quem é esse povo que alvoroçou o seu mundo? Os apóstolos. Por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo. Receberam no Pentecostes o Espírito Santo. Mas eu digo a você: busque os dons, mas busque os frutos. Porque está cheio de cristão mau caráter. Está cheio de crente que já perdeu o caráter há muito tempo. Não é, irmão? Já tem cheio de crentes aí que já só Jesus. Né? Mas se você buscar os dons, mas buscar os frutos do Espírito Santo, o seu caráter é transformado e moldado pelo Espírito Santo. Você vai ter gozo, você vai ter paz, você vai ser longânimo com o teu próximo. Não é verdade? Essa é a presença do Espírito Santo. Amém, meus amados? Amém. E assim, meus queridos, eu quero fechar essa palavra, que a hora já nos convida. Eu quero fechar essa palavra. O Espírito Santo não é uma força. Ele é uma pessoa. E através do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, todas as áreas da sua vida são preenchidas por Ele. Tenha mais relacionamento. Ore com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, peça auxílio ao Espírito Santo.
E Jesus vai trabalhar na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?